né? Deixa eu só começar a gravar. Esse negócio aí. Certo. Tem que Então é o fazer seguinte, puro só. Não. pessoal, atenção, desliga o áudio para não dar interferência na aula, Ok. tá bom? Tá, então a gente vai fazer uma provinha teórica. Essa prova a gente vai fazer ela na semana que vem, dia 24 de abril, certo? Então hoje é a nossa última aula desse primeiro bimestre, tá? O que vai cair nessa prova? Não tem como a gente fazer um desenho lá no AVA, certo? Só que para a gente desenhar no AutoCAD, a gente tem diversos comandos que a gente tem que utilizar. A gente acaba tendo várias coisinhas teóricas para poder, enfim, conseguir fazer esses desenhos, né, esses desenhos técnicos lá no AutoCAD. Então, as nossas perguntas, elas vão ser todas teóricas, tá? E aí, com isso, a gente finaliza o primeiro bimestre sem nenhuma pendência. Então, vocês vão entregar o trabalho, né? Eu pedi para todos entregarem até hoje. Caso precisem, por algum motivo, entreguem até domingo, eu vou aceitar. Depois disso, eu já não aceito mais, certo? Eu vou corrigir, vou postar essa nota de vocês lá no AVA. Essa vai ser a atividade formativa, avaliação formativa, tá? E aí, depois disso, vocês vão fazer a avaliação do bimestre, que vai ser sexta-feira que vem, no dia 17, no dia 24 de abril. Então, vai estar disponível, assim como as outras disciplinas, vai estar disponível um questionário para vocês lá no AVA, tá? Então, vocês vão entrar, vão responder as alternativas e aí vai sair uma nota lá para vocês, certo? Essas questões vão ser questões teóricas a respeito do AutoCAD, daquilo que a gente tem usado já no nosso dia a dia, tá ok? E aí, se tudo der certo, as nossas aulas voltarem, né? Depois desse período, aí a nossa segunda prova, aí a gente faz como se for como um projeto para vocês me entregarem, um projeto completo, ok? Então, até agora na nossa aula, a gente viu o quê? A gente viu planta baixa, né? Então, a gente tem visto aí quais são os principais detalhes que tem que ter numa planta baixa, certo? E aí, a partir daqui, a gente vai agora começar a fazer os nossos cortes, tá? Então, o que são os cortes num desenho técnico? É quando eu quero fazer realmente um desenho de uma seção transversal da minha edificação. Então, o que significa isso? É como se eu pegasse o meu projeto, minha casa, imagine que eu tenho uma casa mesmo 3D, e eu fizesse um corte nessa casa, tá? Então, eu passasse um corte nessa casa. O que eu enxergo olhando para esse corte? Então, isso é o desenho que a gente vai fazer agora, tá? Então, é como se a gente estivesse enxergando essa casa de lado, né, em uma das nossas visões laterais, certo? Geralmente, um projeto arquitetônico residencial, ele precisa de dois cortes, um longitudinal ao desenho e um transversal ao desenho ali no lado menor, tá? Quais são as áreas que a gente precisa passar o corte? É interessante que a gente passe o corte num banheiro, é interessante que a gente passe o corte por uma porta, por uma janela, para a gente conseguir detalhar com mais especificidade esses locais. Então, a gente vai fazer o nosso corte agora, tá? E eu vou mostrar para vocês quais detalhes é interessante que a gente coloque no corte, eu vou mostrar um exemplo pronto, tá? E aí, essa vai ser a atividade daqui para frente, tá? Então, como que vai funcionar? Hoje a gente vai começar a trabalhar em cima do nosso corte. Aí, na semana que vem, a gente vai fazer a nossa prova. Depois disso, pessoal, não sei se vocês repararam, mas a gente tem um outro feriado, que é o feriado do dia 1º de maio. Então, daí a gente vai dar continuidade no corte a partir do dia 8 de maio, tá? Mas hoje a gente vai já iniciar essa parte, para não perder tempo, ok? Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, deixa eu só abrir.
Professor, boa noite. Eu entrei Boa noite. recentemente agora. O trabalho ficou para entregar quando? Ficou para entregar agora? Como é É, que é? então, a data inicial era agora, mas podem me entregar até domingo que eu ainda vou aceitar. Ah, sim. Que eu tentei enviar ontem pelo Ava, não consegui. Manda É, direto pelo e-mail. por e-mail mesmo? Isso, porque, ó, pessoal, o que eu tenho feito? Todos os trabalhos que eu tenho recebido, eu estou respondendo o e-mail recebido. Eu Ah, andei sim. recebendo de uns 2 alunos pelo AVA e não veio o anexo do desenho. Aí eu até respondi lá, mas eu não sei se a pessoa viu. Então, mandem direto pelo e-mail, mesmo que seja do e-mail pessoal de vocês, para anexar e vir com segurança, Ah, ok, então. certo? Qual é o e-mail do senhor? Se o senhor já passou já? Meu e-mail é rodrigo.j.cruz. Vocês podem ver, tá redondo, porque eu peguei a maçã inteira aqui e fiz de corpo. Esse é o meu, Rodrigo.j. J, isso, Ponto Cruz, Cruz, né? Cruz, Cruz. Certo? arroba croton.com.br. Croton. Ok, então, professor. Ó, compartilhando a tela aqui com vocês, esse é o meu e-mail, ó, rodrigo.j.cruz@croton.com.br, certo? Beleza. Então, tá. Pessoal, então vamos lá, ó, desenho de um corte. Então aqui, ó, eu tenho a minha planta baixa, certo? Esse é um exemplo, tá? Então aqui a gente tem uma planta baixa, essa planta baixa, ela tem aqui essa entrada, né? Tem todo esse recuo aqui na casa, ó, então tem um recuo de 5,90 m. Aí depois aqui eu tenho a garagem, eu tenho uma sala de TV, certo? Aqui, ó, tem a minha janela desenhada. Aqui eu tenho um abrigo para o meu gás, para o lado de fora. Logo, conjugada com a sala de TV, eu tenho a cozinha, certo? Aqui eu tenho a lavanderia saindo da cozinha e dando acesso à área externa da casa. Depois da cozinha, eu tenho aqui a minha área gourmet com uma porta, ó, uma porta de correr que ela abre bastante para dar também essa sensação de integração entre a cozinha e a área gourmet. Um banheirinho na área gourmet. E aqui nos quartos eu tenho 2 dormitórios, né? Então, ó, os 2 dormitórios. Eu tenho aqui o banheiro e uma suíte, né? Que é um quarto com banheiro. E com um espaço aqui para essa banheira, tá? Então, essa é a minha casa, certo? Aí, o que a gente repara aqui, ó? Um dos traços que a gente tem aqui, ó, traço aqui, que tem essa seta, essas 2 setas aqui, com a indicação BB. O que significa isso? Que eu vou fazer um corte bem nessa seção, certo? E aí eu vou enxergar conforme a indicação da seta. Então é como se eu tivesse posicionado aqui, olhando para cá. Então, daí, que eu enxergaria? Eu enxergaria um corte aqui nessa parede, um outro corte aqui nessa parede, eu enxergaria aqui a altura da garagem, a altura da sala de TV, o posicionamento dessa janela, certo? Então, eu enxergaria isso. Aí, qual que é o outro corte que eu tenho? Aqui, ó, esse aqui, ó, corte A. E aí, a indicação da seta é essa, ou seja, eu vou estar posicionado desse lado da casa e vou estar olhando para cá e enxergando todos esses cortes. Então, tá vendo? Meu corte passou bem pela janela do banheiro, passou pelo banheiro, pela suíte, pelo corredor, pelo banheiro aqui de novo, pela porta do banheiro, pela lavanderia, pela garagem, enxergando aqui tudinho, certo? Então aí eu vou ter que detalhar tudo isso que eu enxergo. Poderia fazer mais cortes? Com certeza. Tá? Então, nada impede de eu fazer diversos tipos de corte. A questão é a seguinte, nem sempre é necessário, né? O projeto legal, que é o projeto da prefeitura, obrigam a gente a fazer 2 cortes. Não precisa mais do que isso, certo? E aí, pessoal, agora para vocês entenderem como a gente enxerga isso, aqui a gente tem o corte. Então, ó, esse aqui é o corte BB, né? Que ele é o corte menor, que ele passa aqui pela garagem,
certo? Então, daí aqui eu vejo a altura da parede da minha garagem, a laje da garagem, certo? Então, percebe aqui que a laje dessa garagem é 3 metros, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho um telhado com uma inclinação de 8%. Por quê? Porque ele é um telhado que ele está sendo escondido por uma platibanda. Então, ele é um telhado de telha metálica, tá? Então, ele não precisa de uma inclinação tão grande. Se eu tivesse um telhado cerâmico, eu teria que ter uma inclinação de 30%, certo? Mas aí tudo vai da intenção da arquitetura, né? Então, como ele quis uma casa com platibanda, então foi necessário fazer dessa forma. Aqui, ó, tem o detalhe do rufo, certo? O detalhe da calha. Aqui, ó, o detalhe da calha. Por que eu tenho que fazer isso? Porque é um telhado com platibanda, então eu tenho que ter esses cuidados, certo? Aqui, ó, eu consigo perceber no corte que essa parede aqui, ela sobe até lá em cima. E aqui, essa sala de TV, ela tem um pé direito maior. Então, ela tem um pé direito de 3,90 mais 20, que dá 4,10 metros. Aí que eu tenho a minha laje, né? Então, nesse caso, o telhado, inclusive, ele está separado, ó. Tem uma água para cá, que não está ligada a essa água que está jogando a água da chuva para lá, certo? Olha o tamanho da janela. Então, é uma janela bem grande, né? Uma janela aqui, ó, de 3 metros de altura. E ela tem um peitoril de 60 centímetros, certo? E aqui eu tenho a minha porta, ó. Então, aqui a porta é aquelas portas bem grandes, de 3,90 metros nesse caso, tá? E aí, se eu olhar aqui na fachada, olha só como é a minha fachada, né? Então, isso aqui é a minha visão da frente da casa. Por enquanto, a gente não vai se preocupar com isso, mas eu quero que só que vocês entendam. Então, olha o tamanho da porta, olha o tamanho da janela, tá? Então, daí aqui a gente percebe a garagem e olha a altura da sala, certo? Então, a gente vai detalhando mais ainda com o corte. Aqui, nesse caso, eu tenho o quê? Um corte longitudinal, tá? Então, o que que eu tenho, o que que eu vejo no corte longitudinal? Ó, eu vejo a garagem, aqui eu vejo a lavanderia, aqui eu vejo o banheiro, aqui a porta do banheiro, ó. Então, a porta do banheiro, como ela está sendo cortada, o desenho dela é assim, tipo como se fosse a janela, né? Então, aqui é como se fosse a folha da porta, tá? Então, eu tenho que fazer assim. Aí, aqui é a porta que entra para a circulação dos quartos, e aqui é a minha suíte, né? Então, a suíte, ela tem aqui se a gente for lá ver, ó, tem essa portinha aqui, certo? E tem uma janela aqui. Tá com um probleminha aqui, ó, porque no lugar dessa porta, na verdade, tem uma janela, né? Então, aí a gente tem sempre que representar todas as informações, ó. Se eu tô aqui olhando para lá, eu tenho que representar essa janela e essa porta, né? Então, aqui tem que estar representada a janela e a porta. Ah, não, na verdade, ó, vamos lá. Aqui é uma porta, certo? Ó, aqui é uma porta dupla de correr. Então, essa porta aqui, ó, eu não estou enxergando nesse corte. Por quê? Porque ele tá para cá, ele tá para dentro da porta. Então, aqui eu só enxergo a janela e essa porta dupla de correr. Então, tá certo. Então, aqui, ó, a porta dupla que é de correr, tá? Então, aqui, ó, essa faixa aqui porta, essa folha aqui é a que se movimenta, certo? E aí, com isso, eu tenho só que mover pra cá o trinco, certo? E aqui o banheirinho que eu tenho no meu corte, certo? E aqui o muro lá no fundo, ó, um muro de 1,80 m. Aqui, pessoal, então vocês estão reparando, ó, eu consigo detalhar tudo. Então aqui eu consigo enxergar onde está o posicionamento da caixa d'água. Eu consigo enxergar aqui, ó, como é
a minha platibanda, o meu telhado escondido, quanto que ele vai ficar um pouco para baixo da minha platibanda, certo? Então, aí com isso, eu consigo detalhar bastante o meu projeto. O que que eu tenho que colocar em cada cômodo? Em cada cômodo eu tenho que colocar o nome do cômodo, o piso que usa no cômodo e o nível. Eu tiro essas informações todas da planta baixa, né? Então, o mesmo nível que está lá na planta baixa, tem que colocar aqui, tá? Certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não? Por enquanto. Tá, então vamos dar continuidade. Ó, eu vou mostrar agora. Vocês estão enxergando um projeto maior de 5 andares? Sim. Então, beleza. Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês a planta baixa desse projeto, tá? É o projeto de uma instituição de ensino, certo? Então, aqui, ó, esse é o projeto da planta baixa geral, tá? Aí, aqui, ó, a gente tem a entrada, né, ó, o acesso a essa universidade. Aqui a gente tem ó, um multi-atendimento, onde as pessoas vão ser atendidas. Aqui tem as catracas para os alunos entrarem, tá? Eu vou só tirar essa. Travou aqui o computador. Calma lá. Muita calma nessa hora, porque o negócio está travando.
Então, aqui, ó, vamos sem clicar em nada, né? Então, a gente tem a entrada, aí aqui a gente tem um corredor, que vai aqui, ó, para a sala de reunião, para a sala do comercial, né? Aí aqui a gente tem 2 salas de aula, uma copa, um Não xerox. tá mostrando a imagem, professor. Opa! Agora tá, né? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, o acesso. A gente tem a catraca de entrada dos alunos. Aí aqui a gente tem uma circulação que vem aqui para a sala de reunião, sala do comercial. Aqui a gente tem 2 salas didáticas, uma copa, um xerox, uma sala dos professores, uma sala da coordenação, né? Aí aqui a gente tem, ó, uma escadaria, certo? Aí aqui, ó, a gente tem o laboratório de informática, mais salas de aula, sala de aula, sala de aula. Aqui, ó, o banheiro feminino. Então a gente consegue enxergar a pia, consegue enxergar várias coisas, certo? Então é um projeto enorme, né? Ó, então aqui a gente tem mais salas de aula e aqui a gente tem uma rampa de subida, né? Então essa rampa ela tem uma inclinação de 8,33% e a gente tem a nossa escadaria. Então aqui, ó, desce e sobe. Então a gente sobe daqui e vai. Aqui a gente tem um elevador também. Se a gente for reparar, aqui, ó, a gente tem o nosso corte F. Tá vendo? Então quando eu tenho uma seta, a gente tem um corte que ele é o denominado F. Por que F? Porque eu já tenho aqui outros, ó, corte E, deixa eu ver, corte G, corte H. Aí aqui do lado, ó, a gente tem o corte A, o corte B, certo? Corte A, corte B, corte E, corte F. Tá, então daí agora a gente vai abrir um desses cortes para vocês repararem a quantidade de detalhes. Né? Então vamos lá. Vamos abrir o corte F. Então aqui, ó. Aqui a gente tem os nossos cortes. Né? Então o corte F é esse aqui, tá? Por que que é esse aqui? Porque é o que está cortando a minha escada. Então se a gente observar, aonde a gente estava? No térreo. Né? Então o térreo, a gente tem esse acesso, entra aqui no hall de acesso, aqui é aquele corredor que vai lá para o fundo, certo? E volta, tá? E além de... Não, aqui é o corredor que vai lá para o fundo. Aqui é o banheiro masculino, né? E aí aqui, ó, eu tenho as minhas escadas. Elas estão todas demonstradas aqui, certo? O que mais que eu tenho demonstrado aqui no meu corte? Esses elementos em branco aqui são os meus pilares, né? Então, ó, aqui a gente tem um pilarzinho com uma seção um pouco diferente. Aqui a gente tem um pilar retangular. Aqui a gente tem um pilar com essa abinha aqui para apoiar a minha laje, né? Então aqui eu consigo representar bastante coisa. Ó, eu represento o guarda-corpo, a altura do guarda-corpo, a altura das portas, a abertura dessas portas. Aqui são algumas janelas que tem nas salas de aula. Aqui, ó, a estrutura do telhado, que é um telhado em treliça metálica. E aí, todas cotadas, né? Então aqui, ó, tem a altura do pé direito, né? A altura de piso a piso, que é a altura daqui, desse nível de piso até esse nível de piso, certo? Aqui, ó, dá para enxergar bem o quê? Que eu tenho um corte no meu terreno, né? Então, provavelmente esse terreno, ele era um terreno caído, e aí foi melhor, ou ele tinha uma bela de uma depressão aqui, e aí foi melhor ter cortado e fazer um subsolo do que aterrar todo esse terreno aqui, depois fazer um mega muro de arrimo, certo? Então, observem que aproveitou bem o terreno natural, tá? Então, isso também é bem importante, certo? Aqui, ó, tem outros cortes em outras partes da minha, da minha edificação. Aqui a gente tem um detalhe do telhado, ó o telhado como ela é em cima, né? Aqui é um detalhe da caixa d'água, do reservatório de caixa d'água, né?
né, que são reservatórios enormes, daí tem até uma portinha aqui, ó, para ter acesso a essa região. Aqui eu tenho o corte dos banheiros, né, então nesse caso é o banheiro feminino, aí tem aqui, ó, a divisória, tudo certinho, certo? Então, pessoal, o corte ele serve para isso, para representar dessa forma. Vocês estão reparando aqui, ó, essa parte do solo foi representada com essa rachura. Então, vocês podem colocar uma rachura para representar o solo, certo? É importante aqui, ó, outra coisa importante, aqui, o que é isso aqui? É a minha viga baldrame, né? Então, meu solo, ele tem esse alicercezinho, é importante representar também. Se eu tiver uma estaca, eu posso representar, tá? Então, eu vou representar absolutamente tudo, né? Até a minha telha, então, o meu telhado, certo? As escadas, ó, a escada com guarda-corpo, sempre mostrando a altura, as cotas, tudo certinho. Certo? Então, vamos voltar para nossa residência aqui. Pegar lá. Então, aqui, né? Aqui a gente tem o nosso corte, tá? Então, ó, olhando para nossa casa, bem mais simples, né? Reparem aqui, ó, todo pilar, toda parede, ela nunca para aqui no nível, ela sempre tem esse degrauzinho aqui para baixo do solo, certo? Então, quanto que eu vou fazer? 20 centímetros, 30 centímetros, isso é representativo para nós, certo? Então, assim, não importa muito a dimensão disso, tá? A gente tem que pensar que é o quê? É o contorno da parede no solo, que é a nossa viga baldrame. Então, representem com 20, 30 centímetros de profundidade, já é ótimo, certo? E é isso, pessoal. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vocês têm aí um projeto de uma casa que vocês estão desenvolvendo. Vocês vão definir onde vai ser esse corte, tá? E vão desenhar essa linha de corte e indicar com letras A e BB, tá? E vão iniciar o desenho do corte. Então, eu vou mostrar hoje para vocês como iniciar o desenho do corte, certo? Para depois vocês terem condições de fazer. Então, eu vou fazer aqui um desenho rápido. Vamos lá. Tá, vou pegar esse desenho aqui. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar. E onde que eu vou fazer esse corte? Então, vamos fazer esse corte aqui, aqui na cozinha. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar a minha linha onde eu quero esse corte. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, certo? Por que aqui? Porque aqui eu consegui pegar o banheiro, aqui eu consegui pegar a minha janela, certo? Eu consegui enxergar várias coisas. Como que vai funcionar esse corte? E primeiro eu vou ter que me posicionar. Eu vou estar enxergando daqui ou daqui. Se eu vou estar enxergando ele daqui, por exemplo, então eu vou ter que desenhar a minha setinha. Indicando para lá, certo? A seta vocês vão desenhar da maneira como vocês acharem melhor. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa seta lá do outro lado. Tá? Então eu vou dar o mirror. Aí eu venho aqui no meio, Enter. Então aqui, ó, ficou copiada a minha setinha dos dois lados, tá? E aí ela vai ter um nome. Então ela vai ser a B. Então eu venho aqui no texto, coloco aqui em qualquer lugar e escrevo, né? B. Então ficou grande, o que eu faço? Clico duas vezes.
seleciono e diminuo. Então, se está 2,5, eu coloco ponto 25. Então, olha lá. Eu vou colocar aqui bem na ponta da minha seta. E eu estou achando essa seta muito pequena. Então, o que eu posso fazer? Fazer uma maior. Né? Então, eu venho aqui, faço uma seta maior. E vou copiar a mesma seta e o B para o outro lado. Então, eu dou um mirror, que é o M, venho aqui no centro da minha linha, voltei, pessoal. Minha internet caiu, mas eu voltei. Tudo certo? Vamos continuar. Então, aqui, ó. Meu B, o movimento. Pra ele ficar bem centralizadinho, certo? Agora, se a gente olhar lá no nosso exemplo, essa linha de corte, eu tenho que colocar ela aqui, ó, fazer uma linha de corte igual, só que a 10 centímetros de distância. Então, a gente vai usar o comando offset, que é o underline O não, é o O. Aí eu vou aplicar aqui, vou dizer que eu quero underline offset. Vou colocar que eu quero ele a 0,10 centímetros de distância. Seleciono qual é a letra e coloco, certo? Aqui minha seta eu posso deixar mais distante também. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Essa linha vermelha eu posso deixar vermelha mesmo. A amarela, vou colocar ela, a de baixo eu vou colocar ela amarela, tá? Essas duas linhas, essa linha amarela, quer dizer, o ideal é ela não cortar a minha casa, tá? O ideal é ela não cortar a minha casa. Então, aí eu faço o quê? Eu dou um trim, que é o TR, né? TR2, um Enter. Seleciono que eu não quero pegar a casa aqui, daqui até aqui, dou um outro Enter, e aí eu excluo a linha amarela aqui de dentro. Eu deixo passando aqui dentro só a linha vermelha. Só que o que eu vou fazer com a linha vermelha? Eu vou pontilhar ela, para atrapalhar menos o meu desenho. Tá? Então, daí não se esqueça que eu posso mudar as propriedades dessa minha linha. Se a escala, se ela não está aparecendo pontilhada, eu venho aqui e mudo a escala até aparecer. Então, olha lá, aí eu deixo ela pontilhada. Então, ó, minha representação da cota, do corte fica dessa forma, ó. Eu vou colocar aqui a minha seta, indicando para onde eu estou enxergando
de branco, tá? Aqui eu tenho essa linha amarela só para deixar em maior destaque e essa linha pontilhada vermelha ultrapassando todo o meu corte dentro da casa, né? O corte mesmo vai ser essa linha pontilhada vermelha, certo? Então, a Você falou do partir da... pedaço de linha amarela aí. Não tira? Não, não tira. Por quê? Porque ela tem que estar aqui, ó, de fora a fora. Eu só tiro a linha Do outro amarela... lado. eu deixo. Eu só tiro a linha amarela aqui, ó, dentro da minha casa. Entendeu? Tá. Tá? Ui. Eu vou tirar esse negócio. Certo? Pessoal, agora chega a hora da gente fazer o nosso corte, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai interpretar uma coisa meio interpretativa. Então, o que que eu vou estar enxergando a partir dessa linha, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ter que excluir o que eu não estou enxergando. Então, o que que eu não estou enxergando? O que está dessa linha para baixo, né? Então, eu vou acionar o comando trim, né? E dar um Enter só. Selecionar essa linha, porque daqui para baixo eu quero tirar tudo que tem em desenho dela, né? Dou um novo Enter. E aí eu venho excluindo tudo o que está para baixo dessa linha, tá? Então, ó, eu tiro tudo, certo? Então, deixa eu tirar aqui também o muro. O restante, ó, eu já posso excluir também, tá? Então, olha lá, ó. Eu deixo sem nada, tá? Eu posso até tirar a minha linha amarela. Tá, mas só não vou tirar ainda porque eu vou copiar ela lá para o meu desenho. Espera lá. Então, aqui, ó. Minha linha, meu corte B tá passando ali, tá? Certo. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, eu venho aqui e vejo que é a cozinha, tá? Então, eu faço a minha linha aqui, que vai ser o nível da cozinha, certo? Por quê? Porque eu vou começar aqui pela cozinha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou usar um comando que chama extend, certo? Para acionar ele, é o EXT, tá? Que é o extend. E dou um enter. Aí, ele vai fazer o quê? Ele vai estender todas as minhas linhas até uma linha referencial que eu quero deixar como referência. Então, primeira coisa, acionei o comando extend, que é o EXT. Aí eu vou clicar nessa minha linha de referência que eu criei aqui, que é o nível da minha cozinha. Certo, cliquei, dou um novo enter. Agora eu vou clicar em todas as linhas que eu quero estender até essa linha, tá? Então aqui, ó, eu quero estender essa linha. Por quê? Porque ela vai aparecer no meu corte. Eu quero estender essa linha, essa linha, essa linha, essa linha. Então, ó, todas as linhas que estão chegando aqui nessa linha de referência. Então, eu estendo essas duas linhas, eu estendo essas linhas aqui, certo? Vou estender essas duas do muro também, tá? Essa linha aqui que representa o meu box. Isso aqui não tá indo, foi. Aí, a linha da porta eu também posso estender. Só que ela só vai estender se ela tiver como acionar aqui, ó. Se ela não tiver como acionar, o que que eu faço? Eu mesmo encarrego de vir aqui e
e estender essa linha. Então, eu pego aqui a linha da porta e venho até aqui embaixo. Pego a linha da porta e venho até aqui embaixo. Tá? Aí começou a virar um rolo, né? O que a gente vai fazer? Vai começar a cortar essas linhas. Para cortar essas linhas, a gente vai ter que pensar o seguinte: qual que é o pé direito da minha casa? Né? Então, aí agora é a hora que você trabalha, da forma como você está entendendo seu projeto. Aqui eu vou trabalhar com o pé direito de 2,90. Então, eu coloco aqui. Vou dar agora, então, um offset, né? Que é o O. Vou colocar aqui 2,9 de distanciamento. Aí eu quero distanciar. Se esse é o chão, se essa é a linha do chão, eu vou ter que criar uma linha lá para cima que vai ser meu teto, certo? Então daqui para cima, ó, eu posso cortar essas minhas linhas, tá? Então eu corto aqui, ó, dou um trim, 2 enter e eu saio dessas linhas todas, tá? Agora eu tenho aqui esse monte de linha que vai ter que se transformar em parede, vai ter que se transformar em porta, vai ter que se transformar em janela, conforme o meu desenho do corte aqui, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu já sei que é a porta da cozinha. Então essa linha, ó, da cozinha, não, essa porta aqui do banheiro. Então, ó, essas duas linhas que eu criei representam a porta do banheiro. Que altura tem uma porta do banheiro? 2,10 metros. Então eu venho aqui, ó, e crio uma linha de 2,10 metros e faço a minha porta. Então eu junto aqui, ó. Então daí eu dou um trim e corto. Então tá vendo? Fiz minha porta. Ah, quero detalhar minha porta. Posso? Pode. Fica à vontade. Quanto mais detalhado, melhor. Então daí a gente pode fazer um círculo aqui da maçaneta para representar. Posso colocar a, como chama? A minha, putz, eu sempre esqueço o nome disso. Os cantos da porta, se alguém puder me ajudar aí, como que chama? Vista. A vista da porta, exatamente. Aí eu vou colocar com 7 centímetros. Então, ó, aqui eu represento as vistas da minha porta, tá? Aí com o comando fillet, que é o F, eu junto aqui, ó, as linhas, tá? Certo? Então, ó, representei a minha porta, tá? Ah, o que é essa linha aqui, ó? Essa linha aqui é a linha do box. Então, o que ela representa para mim? Posso desenhar o box? Posso, mas ela representa aqui um nível menor, né? Então, daí eu vou ter que trabalhar com isso também. Só que para conferir isso, eu já defini isso aqui no projeto arquitetônico, ó. Então, qual que é o nível aqui do banheiro? Ó, o nível do banheiro é 6,15 metros e 615,07. Aqui é 615,10, né? Então tem essa pequena diferença entre a cozinha e o banheiro. Oi? Como tirar desses níveis aí? Qual a referência que você tira? Você pega da rua a referência, né? Mas daí como é que faz, né? O nível 0 é na rua. Isso vai depender da onde você está trabalhando, tá? Mas aqui, ó, o nível 0, aqui no caso, ó, o nível da rua é 614,7. Então, quer dizer que o zero para esse projeto é o 614,7. Então, daí aqui é 614 metros. Representa a altitude, tá? Mas não necessariamente precisa ser a altitude. Pode ser 0,0, né? Mas aqui o desenvolvedor do projeto pegou a altitude. Então, daqui, ó, de 614,7 metros, eu tenho aqui 615,10. Então, eu tenho 40 centímetros de desnível, que é essa rampa aqui, certo?
Só que da garagem, ó, da garagem para a sala eu tenho 10 centímetros, porque aqui é 615 e aqui é 615,10. Então aqui eu tenho um degrau de 10 centímetros. Aí aqui, ó, 615,10 é o mesmo nível da cozinha, só que aqui é 615,7. Por quê? Porque eu desci 3 centímetros porque é o banheiro, tá? Só que então, o que que eu vou ter que fazer aqui no meu corte? Eu vou ter que colocar essa diferença, né? Então aqui no banheiro, ó, eu vou ter que pegar o, o meu chão e descer 3 centímetros, né? Ó, nele todo, que é até aqui. Aí eu vou utilizando os comandos que a gente já aprendeu, certo? Então aqui, ó, no fim das contas, a gente tem que tirar essas linhas. Eu posso deixar a linha da porta, porque aqui realmente tem um degrau, né? Porque a porta, ela tá lá na circulação. Ó, a porta tá aqui na circulação, que tem o mesmo nível da cozinha, né? Então, aí eu deixo a porta, aí ou eu coloco a porta mais para baixo, o degrau aqui, ou eu coloco o degrau aqui. O degrau aqui é melhor, né? Na entrada da porta do banheiro. Então, daí fica assim, tá? Aí aqui é a divisão do meu box. Eu posso colocar um pedacinho de mármore que divide, e aí eu coloco um box de vidro em cima, e aí isso aí eu vou pensando, é opcional, certo? Então eu posso colocar um bitzinho aqui, ó. Professor, tudo bem? Oi, oi, pode Professor, falar. sobre o trabalho, vai precisar fazer os cortes dele? Não, trabalha só até a planta baixa. Tá, esse que é pra entregar. Esse pode entregar até domingo esse trabalho. Isso, Tá, então não vai precisar dos cortes, só até a planta baixa. não, isso, Beleza, então, obrigado, professor. por nada. Então aqui, ó, eu coloquei um bit. Posso colocar o detalhe do box? Posso. Ah, vou colocar um box aqui, ó, de 2 metros, mais ou menos. Aqui, detalhando, então. Então, esse aqui é o meu banheiro, certo? Aqui é a minha cozinha. Vamos ver o que que representa essas duas linhas aqui, ó. Essas duas linhas aqui, ela tá aqui, ó, ela é a minha pia, né? Então, eu vou ter que representar esse balcão. Mas é obrigatório? Não, é porque já estava desenhado. Então, aqui o balcão, eu vou colocar um 85 centímetros de altura, certo? Então, aqui é a altura do meu balcão, tá? E aí, aqui, ó, é a minha pia. Então, eu posso representar a cuba dela, uma descida aqui de 20. Então, eu coloco aqui, ó, ponto 20, certo? Aí eu corto tudo que for excesso, né? Então, o que mais que é o excesso aqui? Então, ó, esse aqui é excesso, esse aqui é excesso, aqui para cima é excesso, aqui também é um excesso. Tá? Então, aqui, ó, é o balcão, lógico, bem, de uma forma bem genérica, né? É o balcão da minha parede. Agora, essas 4 linhas aqui, o que representa isso? É uma janela. Então, aí, o que que eu vou observar? Que tamanho tem essa janela? Aí eu vejo lá no meu projeto. Ela está especificada? Não. Então, aí eu posso livre para... Ah, não, ela está aqui, ó. Essa é a janela 3, tá? Essa parte aqui ainda não ensinei vocês. Mas existe uma tabela de janelas, deixa eu ver se ela está disponível aqui, que a gente tem que criar.
Tá, aqui não está criado ainda, não tem problema. Mas, então, é uma janela. Então, essa janela, vamos supor que ela tem 1,10 m de peitoril. O que é peitoril? É a altura dela, onde ela inicia, né? Então, esses dois risquinhos do meio aqui, eles vão estar só acima dessa altura. Então, eu vou colocar 1,10 m de altura. Né? Então, eu venho aqui, ó, uma linha a partir da referência, 1,1 metros de altura. Então, aí essa linha aqui tem 1,10 m. Aí eu corto o que for excesso. Certo? Então, aqui, ó, já estou representando minha janela de uma forma melhor. Né? Então, aqui eu tenho 1,10 m de altura. E aí, depois disso, vou deixar minha janela com 1 metro de altura à janela. Eu venho, coloco aqui. Com offset, ó. E aí eu corto o excesso. Então, pessoal, o que é isso? O que eu estou querendo mostrar para vocês? É um trabalho bem artesanal, tá? Daí agora, só para a gente conferir as dimensões, ó. Daqui até aqui ficou com 1,10 m. E daqui até aqui, ela tem 1 metro. Tá? Então, ela tem 1 metro de altura do peitoril e 1,10 m de altura de janela, certo? Então, representei a minha janela no corte. Aqui eu tenho o meu muro, ó. Meu muro, ele tem 1,80 m de altura. Então, eu vou deixar ele com 1,80 m de altura. Então, 1,8 de altura. Aí eu fecho aqui, corto o que é acima de 1,80 m. Então, ó, o que eu faço? Para criar essa linha aqui, por exemplo. Se eu sei que esse muro tem que ter 1,80 m de altura, eu crio uma linha, pego qualquer ponto dessa referência que é meu nível, e subo aqui, ó, 1,80 m. Então, 1,8. Então, eu sei que essa linha que eu criei tem 1,80 m. Aí eu venho para o lado, eu sei que acima disso eu tenho que cortar. Então, underline, dou o trim 2 vezes, TR Enter, 2 Enter, e corto o que for excesso. Então, lá, fica 1,80 m, certo? Essa linha aqui existe? Essa linha aqui, ó, não existe. Então, eu trago ela para cá. Ah, mas eu tenho que ver esse banheirinho aqui, ó. Esse banheirinho eu vejo ele lá no corte. Então, eu vejo aqui, ó. Eu estou enxergando ele inteiro, só a parede. Então, eu trago ele aqui, tá? Pessoal, o que mais que eu estou enxergando? A janelinha do banheiro. A gente vai colocar a altura dessa janela do banheiro. Então, a altura da janela do banheiro, a partir do meu baldrame, que é esse aqui, ele tem que ter 1,60 m, mais ou menos. Então, eu coloco aqui. Então, abaixo disso, eu corto, que é excesso. O que é excesso? Esses dois. E a altura da minha janela? Ah, vai ter 60 centímetros. Então, eu dou um offset de 60 centímetros, que é ponto 60 para mim. E subo ela aqui. Acima disso, excesso. Então, eu corto. Então, aqui eu deixei representado agora a janelinha do meu banheiro, tá? Aqui eu tenho a mesma coisa, um muro de 1,80 m. Então, eu venho, crio uma linha, a partir do nível que eu estou usando como referência, e corto o excesso. Certo? Aqui eu enxergo essa pontinha de muro? Eu enxergo. De muro não, de parede. Então, eu trago até aqui e beleza. Tá? Aí eu corto o excesso. Tá? Aí, pessoal, o que a gente tem que observar? A gente tem que ver que a gente tem uma laje aqui em cima e a gente tem um contrapiso aqui embaixo. Esse contrapiso e essa laje, eles têm que ter 10 centímetros. Pelo menos, né? A gente pode colocar até 12.
Então, daí eu pego e dou, então, um offset. De 12 centímetros para cima e para baixo. Certo? Então, aí agora eu tenho a minha laje. Essa minha laje aqui, ó, ela tem que estar ligada lá em cima da minha parede. Aqui eu tenho laje. Como eu estou do lado externo da casa, ó, aqui já é a parte externa da minha casa. Tanto que eu sei disso porque eu tenho uma linha amarela aqui, que indica que é a área externa. Então, daí essa laje eu enxergo ela só até aqui. Certo? Então, eu trago aqui. Tá? Que mais que eu tenho que representar aqui? Minha viga. Que eu tenho que representar as vigas. Como que eu faço essa representação? Se aqui eu tenho a laje e a viga, elas são um elemento só. A gente pode colocar como um elemento só. Então, daí eu corto esse excesso aqui, que é a minha paredinha, e eu crio uma linha com 20 centímetros para baixo, para representar a minha laje, tá? Só que, como a gente não tem cálculo estrutural, para uma casa, a gente coloca como representação de figura mesmo. Então, eu só corto o excesso. Tá? Aí eu posso até extrapolar ela para todas as minhas cortes de parede. Então, sempre que eu tenho uma parede cortada, certo? Então, aqui é como se eu tivesse a minha viga e a minha laje. A minha viga e a minha laje. A minha viga e a laje, certo? Eu posso colocar uma rachura depois. Lembra como colocar uma rachura? Eu clico aqui, ó, nesse botãozinho de rachura. Aí eu quero uma rachura sólida, por exemplo. Eu vou representar o meu concreto aqui de cinzinha. Aí eu clico onde eu quero colocar essa rachura e dou um Enter. Então, olha lá, ó, fica rachurado. Então, eu sei que aqui é o concreto, tá? Da mesma forma que eu faço em cima, eu tenho que fazer a representação da minha viga baldrame embaixo. Então, daí eu vou fazer a partir do nível 0 aqui, eu vou colocar também 30 centímetros. Posso colocar até 35, 40, o quanto você achar conveniente. E agora ele vai mostrar para vocês. Você escolheu uma alve? Olha lá. Fala pra gente se divertir, né? Pessoal, alguém tem alguma dúvida, pode ir falando, tá? Nenhuma dúvida? Ó, eu vou cortando tudo para depois detalhar. E aí eu posso pegar essa referência aqui, levar até aqui ao final. E aí eu puxo minha linha, as minhas linhas aqui que representam a viga baldrame. Ops. Tá, daí vai ficar um corpinho só. Representa aqui do muro também? Represento. Eu coloco aqui, ó. Agora, preciso representar só uma linha que representa o nível do outro terreno, mas isso aqui é indiferente também. Então, olha lá, eu vou cortando todas as linhas que são excesso. Aí eu posso fazer uma rachura, tá? Então, eu clico aqui na minha rachurinha e seleciono o local onde eu quero rachurar. Então, olha lá, ó. Aí fica bem visível, né, ó. Então, tá vendo? Todo lugar que eu tenho um muro, eu tenho que representar. E aqui meu banheiro, ó, o nível como é 3 centímetros mais baixo, eu represento também, certo? Pessoal, agora o telhado, né? Então, ó, eu tenho que vir agora na minha planta de telhado.
eu tenho que fazer também uma cópia dela. Então, eu copio, dá um CO Enter, e aí eu vou precisar fazer o quê? Eu vou ter que ter uma referência, né? Então, eu vou copiar essa minha linha de corte aqui lá para minha planta de cobertura. Então, eu estou pegando esse cantinho aqui de cima do terreno como referência. Então, eu venho aqui, ó, e clico também nesse cantinho. Então, agora eu sei que minha cota está aqui, ó. Minha cota não, meu corte. Então, eu vou dar um copy nessa planta de cobertura, lá perto do meu corte. E aí eu começo a excluir tudo que está abaixo dele. Ó, tudo que está abaixo dele, eu vou cortar e excluir. Eu vou querer deixar aqui só o que está para baixo do meu corte. Então, eu dou um in e vou cortar. Tenho um Enter, daí eu escolho minha linha de referência, um outro Enter. Vamos lá. Trim. Então, ó, do jeitinho que eu fiz na outra, eu faço cortando todas as linhas abaixo. Até da caixa d'água, ó. E aí, o que eu faço com essa? Com esse, eu simplesmente, opa, aqui faltou. O restante que estava para baixo, que eu não estou enxergando, eu deleto. Finge que não existe. E agora eu vou pegar o meu corte aqui, ó, e vou levar para o corte da cobertura, porque agora eu vou precisar dele para poder continuar o meu desenho, né? Então, deixa eu só... Então, eu vou pegar uma referência, vou pegar a referência do muro, né? Então, eu vou selecionar todo o meu desenho do corte, dar um Copy Enter, que é um CO Enter. Vou pegar essa linha de referência aqui, ó, que é a do muro, na linha vermelha do corte, e venho aqui, ó, na mesma referência, do muro na linha vermelha do corte. Então, aí, com isso, eu estou alinhado, né? Aí, agora eu sei onde tem telhado, onde tem caído, onde está a minha caixa d'água, certo? E aí, eu consigo trabalhar melhor. Então, por exemplo, aqui eu tenho o telhado em cima da minha cozinha. Então, aqui eu tenho uma platibanda, ó. Né? Então, eu venho aqui e subo minha platibanda. Quanto eu vou subir? Quanto precisar. Vou colocar 1 metro por enquanto. Né? Então, aí eu subo aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu também tenho platibanda, ó. Só que aqui, tá vendo? Eu tenho uma platibanda da caixa d'água, então ela é um pouco mais alta. Eu só vou movimentar. Aqui eu tenho uma platibanda do banheiro, que é um pouco mais alta, ó, que é essa aqui. Então eu vou colocar essa platibanda aqui com 1,80 m. E aí ela se repete
desse lado. E aí eu vou excluir os excessos de linha. Então, esses aqui, ó, que eu criei. Aí essa platibanda aqui, ela circula todo, eu consigo enxergar ela aqui, e eu consigo enxergar o final dela ali. E que eu tenho aqui, ó, tem a caixa d'água. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma representação da caixa d'água. Então, eu coloco aqui, tá? Aí eu posso fazer uma linha inclinada, só para representar. Posso pegar um desenho pronto? Posso. Tá? Não tem problema. Então, ó, vou fazer mais ou menos o desenho da caixa d'água. Aqui. Mais fácil. Aí, pessoal, nunca é legal que a caixa d'água fique direto encostada na minha laje, tá? Então, eu posso colocar aqui como se ela estivesse num suporte. Tá? Beleza. Agora eu tenho que desenhar o telhado. Então, o telhado aqui, ó, tem uma água caindo para a esquerda. Então, esse telhado ele vai ter uma inclinação de 8%. O que significa isso? Primeiro de tudo, tem que desenhar o espaço para calha, né? Então, aqui, ó. Aqui o telhado ele vai só daqui. Aí a gente pode encostar ele até aqui, até lá em cima, tá? Então, aqui, ó, ele vai daqui até aqui, tá? Então, como que eu vou fazer a inclinação desse telhado? Eu vou ter que colocar de 8%. Então, se eu andar 1 metro, eu tenho que subir 8 centímetros. Então, eu desenho uma linha deitada de 1 metro e uma linha na vertical de 8 centímetros. Então, essa daqui, ó, tem 8%. O que eu faço? Ou eu uso o extend, né? Então, EXT, até aqui,
e estendendo essa linha aqui inclinada, tá? Ou eu posso usar o comando Fillet também, que extende é um pouco mais fácil. E aí aqui eu posso detalhar da forma como eu quiser, né? Como que está desenhado aqui, ó, no corte que a gente já tem. Então aqui, ó, tem essa telhazinha metálica e aqui os caibros onde ela está apoiada. Poderia desenhar a estrutura do telhado? Poderia, tá? Então aqui, ó, como que a gente vai representar? A gente vai colocar aqui uma telha de, sei lá, 4 centímetros, né? Então a gente pode fazer o offset de 4 centímetros. E depois, sei lá, um outro offset de 2 centímetros para baixo para representar uma segunda camada dessa telha. Aí a gente faz um detalhezinho de fechamento aqui, excluir essa linha, faço um outro detalhezinho de fechamento aqui, corto o excesso da linha com trim 2 enters. E aí tá pronta. Posso colocar minha calha aqui? Posso. Como que eu vou fazer isso? Ah, vou fazer um desenho aqui representativo dessa calha, né? Então eu posso vir aqui para baixo, aqui assim, aqui. Aí eu posso já fazer direto um rufo junto, né? Que é aquele detalhe mais específico. Então geralmente a calha ela é bem fininha, né? Então, olha lá, eu fiz a representação da minha calha aqui, ela tem que ter uma determinada inclinação, enfim. Isso aí depois vai ser pensado em projeto mesmo, tá? Pessoal, que tipo de informação, então, eu coloco aqui no detalhe do corte do telhado? Então, que tipo de telha vai ser? Então, telha metálica com inclinação de 8%. O rufo metálico. Ó, aqui foi colocado o tipo de laje, que é uma laje pré-moldada, que é aquela lajinha das treliçadas, né? O rufo metálico. Aqui é a caixa d'água. Tem uma cobertura aqui na caixa d'água. Essa cobertura aqui na caixa d'água pode ser telhado, também pode ser uma lajezinha, né? Então eu posso colocar aqui, ó, uma lajezinha também, de 10 centímetros. Né? E aí, com isso, a gente vai completando os nossos cortes. Certo? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa. Aqui, ó, a gente pode subir 1 metro dessa platibanda dos quartos, né, ó, dessa parte aqui, ó. Se a gente puxar, a gente também tem uma vista de platibanda, que ela bate com essa altura aqui, ó. Então aí a gente corta. Isso aqui a gente está enxergando inteiro, né? Então, certo? Aqui a gente também pode considerar em continuidade. Certo? E assim vai. Então, pessoal, eu preciso que vocês façam isso agora no projeto, tá? E aí coloquem todo esse detalhamento aqui. Vocês têm esse exemplo que eu deixei disponível, né, lá na aula, no AVA. Vocês podem abrir, podem consultar, podem ver o que tem aqui de informação, tá? Ó, essa rachura aqui de piso em área molhada do banheiro, a gente pode colocar. Como que a gente vai fazer isso? Estou aqui no banheiro, rachura, eu clico aqui, né? Aí eu escolho aqui, ó, qual das rachuras eu vou colocar. Então eu vou escolher esse aqui, ó, que representa um azulejozinho. Aí eu clico no ambiente e já rachurou.
Tá vendo que tá enorme? Então daí eu clico, o que eu vou fazer? Eu venho na escala, aqui, ó, que tá 1 metro, que tá 1 inteiro, eu coloco ponto 1. Ah lá, já diminuiu bastante. Posso diminuir um pouco mais? Posso. Ponto 9, tá? Ah, ela tá inclinada, eu não quero inclinada, então eu mexo aqui no ângulo, ó. Eu coloco aqui que ela tem que ter um ângulo de 45 graus, quando ela ficar retinha. Ah, quero mudar a cor. Então é só escolher aqui, ó, no layer, bonitinho, qual cor você vai querer, e aí ela fica já assim, tá? E aí você sabe que é o banheiro, tá? Então daí não podemos esquecer das informações que a gente tem que colocar. Então já vou copiar aqui, ó. Então daí a gente vem pro nosso desenho e coloca, né? Então eu tenho que colocar a garagem, tenho que colocar aqui o banheiro um pouquinho mais baixo. Aí eu posso deixar esses dois só. É só eu substituir banheiro e aqui a cozinha. Piso cerâmico, aqui é 615.10. Aqui é 615.7, tá? Aí eu posso quase finalizar meu corte aqui, certo? Quanto mais detalhes eu colocar, melhor. Detalhe importante que a gente está esquecendo. Aqui, ó, a minha porta. Então, a porta eu enxergo ela inteira lá fora, ó. Essa porta de saída aqui. Então, a gente vai ter que desenhar ela aqui. Deixa eu excluir essa parte da cobertura, já que a gente não vai usar. Vou excluir esse corte aqui, já que a gente já transferiu ele bonitinho ali. Vou transferir meu corte a partir da linha do muro aqui, ó. Para onde ele deve ficar. Então, olha lá. Eu tenho que desenhar essa projeção dessa porta aqui. Então, eu venho aqui e desenho a projeção lá embaixo, ó. Os dois lados. Tá? Aí, essa porta vai ter aqui, ó, uma altura de 2,10. Projeto ela aqui. Dou um fillet para cortar essas linhas aqui. Então, olha o tamanho. Aí ela é dividida em 4 águas, ó. Então eu posso dividir aqui em 4. Lembra que para dividir aqui essa linha em 4, eu uso o comando div? Então é underline div. Underline não, só div. Adicionar. Peraí. Div. Aí eu seleciono a linha que eu quero dividir. Coloco o número de segmentos, como é uma porta de 4 folhas, eu coloco 4 e dou um Enter e está dividido. Aí quando eu vou criar uma linha, ó, quando chega nesse símbolo, nesse X, quer dizer que está numa das divisões. Então daí eu puxo aqui, ó, aqui eu criei outra. Aí eu tenho essa porta aqui de 4 folhas. Posso colocar uma maçanetinha? Posso. Daí eu desenho da forma como eu quiser aqui, ó. Aí eu vou espelhar essa maçaneta do lado, então eu uso o comando mirror, que é o MI, dou um Enter. Aqui eu pego o meu eixo de simetria, clico, dou um Enter, underline, mirror. Aí eu seleciono o objeto que eu quero espelhar, dou um Enter, seleciono meu
eixo de referência, de simetria e dou um Enter. Então, olha lá, ó, ficou bem detalhadinho a minha maçaneta, certo? E aí, com isso, pessoal, a gente faz o nosso corte, tá? Quanto mais detalhes, melhor. Quanto mais detalhado a gente conseguir ser, melhor, certo? E aí a gente vai trabalhando no nosso projeto. Qual que é a diferença quando a gente trabalha com o BIM? Eu consigo fazer esse corte só fazendo essa linha aqui, em cima do meu projeto, e aí clicando 2 vezes em cima dessa linha já aparece esse desenho feito, tá? Então, assim, é uma grande vantagem no Revit, por exemplo, trabalhar com esse tipo de desenho. É muito mais produtivo, certo? Mas a gente precisa saber como desenhar, ok? Pessoal, ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Claro! Não, tranquilo. Tudo certo por enquanto? O que eu quero de vocês? Que vocês abram um exemplo que eu já deixei lá para vocês no Ava e observem o que é um corte, tá? Observem e vejam todos os detalhes que tem num corte, tudo que envolve um corte e tentem fazer no de vocês, tá? Então, utilizem essas dicas que eu dei aqui de como começar o corte, fazendo a linha, o extend, utilizando o extend, fazendo as 3 linhas de corte, né? Que é a linha pontilhada vermelha, a linha amarela e a setinha branca, né? Criar um Professor, nome para ele. Oi. o senhor deixou o exemplo em que unidade? Eu deixei na unidade 5. Aliás, na unidade 2, parte 2. Deixa eu só conferir. Pode perguntar alguma coisa aí enquanto eu abro. Eu queria só localizar aqui que eu estou com o AVA aberto, né? A matéria também. Tá, deixa eu entrar aqui para ver. Ó, eu deixei na seção 1 da unidade 3. Deixa eu ver. Não tá aqui. Será que eu mandei por e-mail? Talvez eu tenha mandado por e-mail. É por isso mesmo que Então eu eu estou vou. olhando aqui e não estou achando. Então deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar como link, tá? Link para baixar o exemplo. Deixa eu As colocar, mensagens ainda do bem AVA que você também não tá falou. não, professor. Como assim? É que tem Com- outros professores, geralmente, quando eles não postam, eles mandam nas próprias mensagens do AVA o link. Também é uma boa, né? Mas eu acho que eu vou deixar aqui nesse material. Você conseguiu localizar o link da aula? Consegui. Ah, tá. Então eu vou deixar nesse lugar, que daí fica de fácil acesso, tá? Espera aí. Beleza. Deixa eu já colocar o exemplo antes que eu me esqueça. Pronto. Eu vou atualizar aqui já para ver se você está dando certo. Daí você já testa. Aí, já atualizei. Testa aí, vê se está baixando.
Tá na unidade 1? Não, tá na unidade 3, seção 1. Pronto, não atualizou nada aqui ainda para mim, não. Não? Você tá na unidade 3, seção 1? Tô. É, Professor, na unidade 3, seção 1, tá a elaboração do projeto residencial. Tem acho que é a aula, né? isso. Aí agora eu acabei de colocar o link do exemplo. Coloquei agora, tipo, faz 2 minutos. Falando com vocês aqui, eu coloquei. Ah, tá. Vê se Link para aparece. baixar o exemplo. Apareceu sim. Isso. Clica aí, vê se vai baixar. Baixou. Baixou? Então, esse é o exemplo que eu estou usando aqui com vocês. Tá? Aí tem todos os detalhes do corte, tudo certinho. Ah, o meu baixou aqui também, professor. Era o link que estava abaixo da aula, né? Isso. Deu certo. Viu? Então, beleza. Aí, ó, vou até terminar de gravar o vídeo aqui, vou parar a gravação.